Tem pacientes que passam com o mesmo ginecologista há anos, reclamam de cólica menstrual importante, barriga inchada e não se preocupam em diagnosticar endometriose, não avaliam a sua reserva ovariana. São muitos detalhes. Eu particularmente acho que todo casal que está junto e tem um planejamento familiar no futuro de ter filhos deve começar a se preparar desde o começo, com boa alimentação, com bons hábitos e ver como está desde o início o espermograma do homem. Tem mulheres que estão com seu companheiro durante anos, evitando filhos, e ele nunca fez o espermograma. Às vezes ele nem tinha espermatozoides capazes de engravidar e tomou pílula sem necessidade. É necessário estar muito atento. Por isso a minha recomendação é, se um casal está junto e planeja no futuro ter filhos, logo no começo, antes de qualquer coisa, faça o espermograma, um exame tão simples para se ter certeza da fertilidade do homem. Tão simples, né? E você, mulher, esteja atenta sempre à sua reserva ovariana e possíveis sintomas de endometriose ou outros problemas que possam prejudicar a sua fertilidade. Não deixe para a última hora, é fundamental todos esses detalhes. Eu, particularmente, nunca vi uma pessoa que possa provar que nasceu com as tubas obstruídas. Não teria nenhum sentido isso acontecer naturalmente. Provavelmente houve alguma infecção que obstruiu as tubas, mas nascer com tubas obstruídas eu nunca vi. Faço ideia do tamanho da sua ansiedade. É um dos períodos mais difíceis dos tratamentos de reprodução assistida. Esse e depois da transferência, esperando o resultado tão desejado e o primeiro batimento do coraçãozinho do bebê. E eu vou comentar uma coisa para você, vou dizer até como pai. Depois que você engravida, a ansiedade não termina nunca. É para o resto da vida. Desde esse momento inicial, até mais uns 80 anos será só ansiedade. Eu vou colocar para você aqui uma tabelinha para você ter uma ideia mais concreta de qual é a chance proporcional à sua idade. Vou botar agora aqui para você. Depois que a estimulação ovariana se inicia, não aumenta o número de folículos. E no final, o número de folículos não corresponde ao número de óvulos coletados. Ou é igual, mas muitas vezes o número de óvulos coletados é menor que o número de folículos. Depois dos 40 anos, diminui a chance de engravidar, aumenta a incidência de abortos e também aumenta a incidência de malformações cromossômicas. Engravide o mais cedo possível. Mas, se isso não for possível, congele os seus óvulos antes dos 35 anos, de preferência. Se não deu jeito, congela agora mesmo. E se você for engravidar agora após os 40, faça a fertilização in vitro e a biópsia embrionária. Essa é a recomendação. Que bom que você leu no site do IPJ, porque fui eu mesmo que escrevi isso. Mas eu não posso te dar miligramagem agora, senão o Conselho Regional de Medicina me mata, porque eu não posso dar receitas via celular. Não posso fazer isso. Mas está por aí escrito, você vai descobrir sozinha, viu? Bom, peraí, descobrir sozinha você vai mesmo, mas não tome nenhuma medicação sem orientação médica e sem receita médica. Não faça isso. Aliás, você nem vai conseguir comprar sem uma receita médica. Fique atenta, hein? Não fica se distraindo não, faz tudo direitinho. Que bom, gostou desse meu protocolo, né? Existem alguns critérios, não é o protocolo número 1, o de primeira escolha, é uma possibilidade, principalmente para aquelas pacientes que não querem tomar uma dosagem alta e morrem de medo da agulha. Mas aí tem que fazer uma avaliação criteriosa de cada paciente. Portanto, antes de fazer a indicação, você tem que ser avaliada. Não é para todo mundo, não é a primeira opção, mas é uma ótima opção para alguns casos. E tem sido muito interessante e com ótimos resultados, mas tem que ser avaliada primeiro, né? Boa pergunta. E a resposta é depende. De cada caso é diferente do outro. Se você tiver, por exemplo, adenomiose, pode ser que eu prefira fazer depois do bloqueio, para ver também a janela de implantação, fazer o ERA ou o EMARIS, aí eu prefiro primeiro fazer o bloqueio, mas em outras situações que são mais frequentes, eu já faço a estereoscopia antes do bloqueio para ter certeza que não tem outras complicações. Por exemplo, se tiver uma endometrite, eu tenho que tratar antes, não começa o bloqueio. Tem que ser muito bem estudado, né? Bom, perigoso sempre é, né? Com 6 semanas de gestação, a gente sabe que você ainda está sob um risco importante, mas tenha fé, acredite que tudo vai dar certo. Sempre tem que pensar que vai dar tudo certo. É claro que eventualidades podem acontecer. Quando a paciente tem um FSH alto, já significa que ela tem uma baixíssima reserva ovariana. E algumas vezes eu abaixo o FSH para estimular depois. Às vezes tem resultados melhores, mas não é uma garantia, porque já é um ovário com baixíssima reserva ovariana. Portanto, o FSH alto, se estiver ainda associado a um baixo antimileriano, significa uma insuficiência ovariana. Você pode usar vários recursos, mas as chances são sempre menores. Mas a gente consegue resultados, viu? Mesmo com baixa reserva, a gente consegue. Eu costumo ter ótimos resultados com essas pacientes com insuficiência ovariana com alguns recursos. Mas eu falo que são ótimos resultados, mas não é uma taxa de gravidez de 70%.
mas a gente consegue driblar essa dificuldade e consegue gravidez também. Pergunta simples e direta, resposta simples e direta. 65, 68 até 70%. Essa é a taxa média que nós temos. Você avaliou coisas importantes, mas não sei se você avaliou endometrite, adenomiose, contrações uterinas, outros problemas, não sei. Pode ser tudo isso que eu falei e você não me contou aí. Aliás, eu nem sei por que você fez biópsia embrionária com 33 anos de idade. A indicação de biópsia embrionária aos 33 anos, se você não tiver nenhuma alteração cromossômica, nem o seu marido, não é uma recomendação usual. Eu não sou nem um pouquinho contra a biópsia embrionária e acabei de falar agora há pouco incentivando uma paciente com mais de 40 anos a fazer a biópsia embrionária. Mas também eu sou contra, não só eu, como vários médicos do mundo inteiro são contra esse exagero de biopsiar todos os embriões. E o meu conceito na vida profissional é: tudo que é exagero é pecado. Biopsiar de rotina todos os embriões é pecado. Tem as indicações corretas e certas, e aí você vai conseguir os melhores resultados. Que lindo seu comentário, obrigado. Mas a minha paixão e a minha dedicação é algo espontâneo, não é nem um sacrifício, é muito espontâneo isso. Por isso eu recomendo para qualquer jovem que tenha 18 anos e está na dúvida de escolher sua profissão, seja médico e será feliz para o resto da vida. Boa pergunta. Eu conheço o exame ERA desde que iniciou, desde que foi inventado e passou por várias fases. No começo só valia 3 meses, agora nada modifica mais. É interessante, né? Eu acho, no meu entender, que não muda nada, não. E mais um detalhe, o exame ERA é cheio de controvérsias. Mais da metade do mundo não concorda com esse exame. É uma alternativa. Eu faço esse exame em casos especiais. Não faço de rotina para todo mundo logo na primeira tentativa. Ele tem muitos detalhes que são ainda cheios de controvérsias. Bom, essa pergunta está mais para o cirurgião plástico, mas eu acredito que depois de uns 2 meses está liberado. Não vejo por que ter que esperar mais do que isso. Se não houve nenhuma complicação, nenhuma intercorrência, 2 meses é mais que o suficiente. Legal a sua pergunta, ainda mais que está associada à anterior. O exame ERA não é tudo na vida. E eu gosto muito de ciclo natural. E eu, particularmente, quando eu saio do ERA e vou para o ciclo natural, eu não respeito o exame ERA. Eu faço o ciclo natural na sua íntegra e tem. Portanto, quando eu faço o ciclo natural, eu uso exatamente o que a natureza manda. Eu não vou dar um dia a mais de progesterona, porque é um ciclo natural. Então, eu vou usar a natureza e a força dos hormônios da natureza. Eu dispenso o exame ERA nesses casos. Realmente, aos 44 anos e com uma baixa reserva ovariana, a chance de você engravidar com seus próprios ovos é muito pequena. Então, nesse caso, a melhor indicação para os melhores resultados é a ovodoação. Sem dúvida nenhuma, mioma submucoso é obrigado a ser retirado antes da transferência embrionária. O embrião é um intruso dentro da cavidade uterina e isso atrapalha ou impede a implantação do embrião. Tem que tirar. Adorei seu comentário porque principalmente eu sei quem é você. Eu considero que todos os pacientes são super especiais, mas se existisse essa divisão, você estaria na primeira fila com certeza. E você sabe muito bem que eu adoro quando vocês fazem esse comentário elogiando toda a equipe do IPGO. É maravilhoso, é aquilo que me enche de prazer e de orgulho. As minhas meninas e toda a equipe de médicos são fundamentais na minha vida para eu ser feliz. E esse seu positivo foi muito suado, trabalhado, duro, você sofreu bastante, mas nós todos estamos juntos, do seu lado, do começo e vamos ficar sempre. Um beijo, estamos muito contentes e comemorando até agora. Graças a nós que fomos iluminados e potencializados pelo poder divino. Graças a Deus, é tão bom ver isso, né? Como nós adoramos ver as pessoas grávidas, adoramos isso. A endometriose não vai garantir que você é infértil, mas é uma das causas mais comuns de infertilidade. Precisa ver qual o grau da endometriose e qual o grau de comprometimento da sua pelvis. Tem que diagnosticar bem direitinho e tratar convenientemente. O mais importante da endometriose, em primeiro lugar, é ter o diagnóstico. E a segunda parte é fazer o tratamento específico, individualizado, mais conveniente para cada paciente. Essas são as regras. Você me faz uma pergunta direta e objetiva e eu respondo de forma direta e objetiva e com sinceridade. D10, 9.8 beta é bem baixo. As chances são pequenas. Para Deus nada é impossível, mas ele é um pouco baixo demais, né? Vamos aguardar. E para ilustrar, eu tenho sim alguns casos com beta-HCG inicial muito baixo. Tem um de 11 que foi uma marca importante. Ela estava desacreditada, esperamos e foi subindo. O bebê já nasceu lindo, maravilhoso e já estamos a caminho do segundo. Pergunta interessante. Eu adoro o ciclo natural e algumas vezes eu dou por minha conta, vou contra, eu nem faço exame ERA e dou por minha conta um dia a mais de progesterona. Que dá certo, viu? É uma boa opção também. E eu vou fazer um comentário sobre o ERA.
80% dos exames de ERA dão pré-receptivo e recomendam um dia a mais de progesterona. E alguns médicos do mundo inteiro já falam, em vez de dar 5 dias, dá um dia a mais direto. Você tem uma... Portanto, o exame ERA, em 80% dos casos, dá pré-receptivo, exigindo um dia a mais de progesterona. Os outros 18% é receptivo, e só um caso ou outro que dá pós-receptivo. Se você der um dia a mais, você tem uma grande chance de acertar. E essa opinião não é só minha não, viu? Eu tenho contato com médicos do mundo inteiro e muitos deles acham a mesma coisa. Dá 6 dias que você provavelmente vai acertar. Essa diferença de meio dia a mais, meio dia a menos, não é uma diferença tão importante assim. Tudo bem. Fica em repouso e tudo bem. É comum esse sangramento discreto nessa época da gestação. Mas fique atenta, faça ultrassom, fique em repouso e controle todos os seus hormônios. É isso que a gente faz, é isso que a gente adora, ver as pessoas grávidas. Sempre falo que está no nosso propósito ajudar as pessoas a terem suas famílias. Eu acredito na família e é isso que eu quero para todo mundo. Velha não, mas 40 anos a qualidade dos seus óvulos já está pior. Você deve começar imediatamente se você quiser ter seus filhos. Não sei até os 45, 46 anos se você vai conseguir completar os 3 com seus próprios óvulos. Se não der, e nesse caso, para potencializar suas chances, o recomendável é a fertilização in vitro seguido de biópsia embrionária. Aí, nesse caso, sim, é uma indicação de biópsia embrionária. Aí é uma alta recomendação. Eu uso o Recover há algum tempo e tenho ótimos resultados, como também é ótimo o Gonal, Pergoveris, Puregon, Menopur, todas são excelentes. Tenha fé que tudo vai dar certo. Eu tenho usado menos ultimamente porque o preço ficou muito acima do que era no passado, mas agora a empresa está ajustando e eu vou voltar a usar com mais frequência para beneficiar os pacientes. O custo financeiro eu levo bastante em conta porque todas as medicações são ótimas. Nossa, que chato, que azar, pode acontecer. Ectópica com FIV pode acontecer, é raro, mas pode acontecer. Espera 2 meses e faça a sua próxima transferência. Sim, dá para arrumar as tubas sim. A gente faz laparoscopia e consegue restaurar a sua anatomia e você tem uma gravidez natural. Mas para isso é necessário que você tenha menos do que 35 anos, uma ótima reserva ovariana e o sêmen do seu marido seja excelente. Com esses detalhes, é uma indicação cirúrgica de recuperar as tubas para uma gravidez natural. Se você tiver um pouco mais de 35, 36, 37, mas tiver uma ótima reserva ovariana e não tiver mais nada que impeça a gravidez, a indicação, no meu entender, está de pé. Claro que pode. Você pode fazer por fertilização in vitro ou, se você tiver menos do que 35 anos, uma ótima reserva ovariana e seu marido tiver um ótimo sêmen, a restauração por laparoscopia é uma boa opção. Só um detalhe, tem muito profissional que fala, não é uma boa ideia fazer a restauração da tuba. Precisa saber fazer, né? Então, a gente faz algum tempo restauração de tuba por pós-laqueadura e temos excelentes resultados. É uma opção interessante, mas tem que saber fazer. Não é uma garantia que vai dar certo, mas se der resultados, você vai poder ter mais do que 1 ou 2 filhos. Mas às vezes esse não é o propósito do casal, que é só um filho. Aí nesses casos tem que ser fertilização in vitro. Cada caso é diferente do outro. Não existe nenhum exame para saber isso. A única maneira de se ter certeza é fazendo uma laparoscopia prévia para lá enxergar a tuba. É uma possibilidade, mas tem que estar preparada já para, se for o caso, fazer a restauração. Mas se não tiver tuba, não tem. Eu sei o que você faz, é muito simples. Procure um profissional especializado em medicina reprodutiva que tem experiência tanto em reprodução assistida como também em cirurgia restauradora. É esse o caminho perfeito. Bom, garantido não é, mas o Recover é uma excelente medicação. Porque esse receio com o Recover não é uma medicação inusitada que nunca ninguém usou. Ela é bem conhecida e muito boa. Vai em frente e tudo vai dar certo. Bom, garantido não é, porque não existe nenhuma medicação que seja garantida, mas Recover é excelente, porque essa preocupação com essa medicação é excelente, usada há muito tempo. Eu adoro o Recover, vai em frente. Por exemplo, 13,8, como você escreveu aqui, é bastante grosso. Eu não gosto muito de endométrio acima de 12, até 12 vai bem, mas 13,8 eu acho um pouco grosso demais numa transferência, eu não transferiria. Lamento, mas essa pergunta não dá para responder em 15 segundos, mesmo porque cada caso é diferente do outro, tem que ter um histórico seu, como é que é a sua vida, do seu marido, tem uma série de detalhes. Não dá para de pronto. São esses exames? Um monte, não dá para responder aqui. Nesses casos tem que rever todos os detalhes, ver a sua anatomia. Aconteceu alguma coisa no parto, uma sinéquia, tem a istimocele, quando o parto é cesárea, aquele vão da cicatriz se abre, alguma coisa mudou, a sua tireoide está bem, tem que fazer uma reavaliação completa e detalhada.
Que pergunta bacana. É muito interessante, porque muitas pessoas perguntam por que algumas pessoas têm endometriose e outras não. Para você saber, nos bastidores existe sim uma possível causa, fator imunológico. Interessante, né? E vou te falar uma coisa, eu que faço bastante laparoscopia, é muito comum quando eu faço a laparoscopia na época da menstruação, eu encontrar sangue menstrual que refluiu para dentro da pelvis. Então, praticamente toda paciente tem um refluxo do sangue para dentro da pelvis. E como o refluxo de sangue para o interior da pelvis é a causa mais comentada de causa de endometriose, por que algumas pacientes têm e outras não? Provavelmente é um fator imunológico, isso é super interessante. Mas, para te falar a verdadeira causa da endometriose ninguém sabe de verdade. São várias hipóteses e a causa imunológica é uma delas, mas saber, ninguém sabe direito. Para te dar uma resposta bem simples, transferir em blastocistos sempre é melhor, mas tem alguns casos especiais que eu transfiro em D3. São casos isolados e bem estudados. Eu consigo gravidez em D3, coisa que ninguém conseguiu em blastocisto. Tem que avaliar muito bem. Para exemplificar, tem uma paciente que me procurou alguns meses atrás. Ela tinha um histórico que sempre tinha 4 embriões em D3 e nenhum chegava até blastocisto. Então eu fiz a seguinte proposta. Ao ter 4 embriões, vamos transferir 2 em D3 e aguardar os outros 2 até blastocisto. E mais uma vez, nenhum embrião atingiu o blastocisto, mas os 2 embriões que eu transferi em D3, ela está gravidíssima. Tá vendo? Cada caso é diferente do outro. Não dá para ter uma regra, é blastocisto para todo mundo. É excelente, é sempre o ideal, mas D3 também é uma opção interessante. Pode sim, pode ter gestação gemelar. Inclusive, tem trabalhos que mostram que ter relações sexuais no dia anterior à transferência embrionária pode aumentar a taxa de implantação. Pode sim. Se vier gêmeos, excelente. Ter 2 bebês não é ruim, não. É maravilhoso. De modo geral, 9 semanas. Tem vários laboratórios, um monte deles. Mas eu não vou indicar para você, mas tem muitos laboratórios de excelente qualidade. Pessoal de Timbuí, Fundão, amo vocês. Não vou embora desse mundo sem antes ir para Timbuí. Isso não pode demorar muito. Eu faço questão de ir até aí. Um beijo para todos vocês. Bom, se você mandou no WhatsApp, eu não vi. Nesse caso, manda outra vez, que aí eu respondo sem problema nenhum. É só mandar que eu respondo. Pois é, agora é fazer as dosagens hormonais direitinho, cada 2, 3 dias. Pode ter vida normal, tranquila. Tome toda a medicação com disciplina, com muita fé e tudo vai dar certo. Estaremos todos ansiosos esperando o seu beta-HCG. Ops, a frase não acabou. Esperando o seu beta-HCG positivo. E você tem que ser, nesse momento, ser muito mimada. Mais do que você já deve ser. Um beijinho e saúde para todos nós. Eu não entendi essa sua pergunta, mas se você quiser saber como conta a partir da data da sua última menstruação ou a partir de 18 dias antes da sua transferência embrionária. No ultrassom dá para ver direitinho tudo. Olha, uma cirurgia de mioma grande, bem estruturada, com cuidado, ligando a artéria uterina antecipadamente, muito bem planejada, não tem perigo de perder o útero. Então, os detalhes são fundamentais para a execução dessa cirurgia. Frequentemente eu ponho no Instagram, no Story, as cirurgias que a gente realiza. E tem uma que ficou muito conhecida porque eu tirei 3,315 kg de miomas. O útero estava bem acima do umbigo. E nós mantivemos o útero dela, ela está pronta para daqui 6 meses a 1 ano engravidar. Naturalmente vai ser difícil e o parto dela vai ter que ser cesárea bem antes do prazo final, com 34, 35 semanas, senão pode romper tudo. Isso é o detalhe. PRP significa plasma rico em plaquetas. É uma parte do sangue que é rico em fatores de crescimento. Quando você coloca dentro do útero, ele pode ajudar a tornar o endométrio mais espesso, mais receptivo. E no ovário poderia também aumentar um pouco no ovário poderia reativar alguns folículos que estariam dormentes em pacientes que têm uma baixa reserva ovariana, mas esse detalhe não é permitido no Brasil e também não tem uma comprovação. Agora, para melhorar o endométrio, eu tenho usado bastante e tenho ótimos resultados. Olha, não só não tem comprovação, mas desde que foi iniciado na Grécia, alguns anos atrás, várias clínicas tentaram repetir esse procedimento e não conseguiram mais resultados de excelência. Portanto, ele está praticamente sendo abandonado por falta de resultados quando usado. Sim, abandonado para uso de reativação ou rejuvenescimento do ovário. Aí não está sendo mais usado, mas para endométrio é excelente. Para transferir um embrião aneuploide, é importante que saibamos qual é o tipo de aneuploidia. Se for uma monossomia, que é a mais frequente de aceitarmos a transferência, é necessário que se saiba qual é o dano que pode causar a esse.
Portanto, nesta recomendação é necessário que avaliemos qual o risco para o bebê nessa transferência. Se for uma aneuploidia do cromossomo 18, ou 13 ou 21, é altamente arriscado, não é recomendado. Agora, os mosaicos de baixo risco, esses eu tenho transferido bastante, com uma taxa de gravidez de 35% ou mais, bebês super saudáveis. Que pergunta maravilhosa e chique. Sim, podemos fazer na doadora o HLA-C. Se for C1, perfeito, não haverá problema nenhum, porque aí teremos a carga genética da doadora e do seu marido. Tem que ser C1. Olha, no Rio tem da Primórdia, tem o Isaac, tem também da Clínica Vida a Cecília e o Paulo Galo, tem também o Roberto Antunes, muita gente boa. Mas se você quiser o melhor do mundo, sou eu mesmo, né? De jeito nenhum, porque até hoje ninguém sabe quais são as verdadeiras causas do autismo. O que poderia ser feito é escolher um bebê do sexo feminino, porque as meninas têm menos chance de terem autismo, mas isso por enquanto não é permitido pelo Conselho Federal de Medicina. Mas talvez se o neuropediatra mandar uma carta com essa recomendação de escolher o bebê do sexo feminino, porque as meninas têm uma chance 4 a 5 vezes menor de ter autismo quando compara com o menino, pode ser que você consiga fazer essa escolha. Tranquilo, sem problema nenhum, pode viajar à vontade, mas veja bem se a sua gravidez está em perfeitas condições, mas do ponto de vista de gestação, não há nenhum problema de viajar de avião. Boa viagem. Sim, senhora, só por ovodoação, esquece o PRP, só por ovodoação. Engravide porque é muito bom ser mãe e é muito bom engravidar. Vá em frente com ovodoação. Obrigado pela lembrança do dia do médico. E mais obrigado ainda pelas suas orações. Muito obrigado. Um beijo para você.